Que bacana, cara! Histórias impactantes da Bíblia. Pega aqui, Marcão, o cameraman, pra mostrar. Olha aí. É forte. Eu aconselho, Marcos Trajano criou pra nós, olha aí. É forte, simples, objetivo, direto. Pra quem gosta de ler, tá ótimo. Pra quem não gosta, ainda é melhor ainda, porque é curtas. As histórias, top. Deus abençoe. A rebelião de Corá. Consequências da desobediência. Enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto, nem todos estavam felizes em seguir Moisés e Arão como líderes escolhidos por Deus. Um homem chamado Corá iniciaram um questionamento à autoridade de Moisés. Ele lembrou: por que Moisés e Arão têm que ser os líderes? Nós também somos importantes e podemos liderar o povo. Corá reuniu 250 homens importantes e foi até Moisés para a reclamação. Você está se achando melhor do que todos nós, todo o povo é santo e Deus está no meio de todos. Por que você e Arão deveriam liderar sozinhos? Moisés ouviu as palavras de Corá e ficou muito triste. Ele sabia que Corá não estava apenas reclamando dele, mas desobedecendo a Deus, que havia escolhido Moisés como líder. Moisés disse a Corá e aos outros rebeldes: amanhã, o Senhor mostrará quem ele escolheu para ser santo e líder. Cada um de vocês deve trazer um incensário e queimá-lo diante de Deus. No dia seguinte, Corá e os 250 homens trouxeram seus incensários. Eles estavam diante do tabernáculo, onde Deus falava com o povo. Deus disse a Moisés e Arão. Então, Deus instruiu Moisés a pedir que o povo se afastasse das tendas de Corá. Moisés disse ao povo: essas pessoas morrerão de uma maneira comum, como todos os outros. Então Deus não me escolheu. Mas se algo extraordinário aconteceu, se a terra se abrir e engolir essas pessoas com tudo o que pertence a elas, então vocês saberão que elas desobedeceram a Deus. Então, Deus instruiu Moisés a pedir que o povo se afastasse das tendas de Corá. Moisés disse ao povo: essas pessoas morrem de uma maneira comum, então Deus não me escolheu. Mas se algo extraordinário aconteceu e a terra se abriu e os engoliu, então vocês saberão que eles desobedeceram a Deus. De repente, a terra começou a tremer. Um buraco enorme se abriu e Corá e sua família foram engolidos pela terra. Os 250 homens que estavam queimando incenso também foram consumidos pelo fogo que veio do céu. O povo ficou apavorado e entendeu que a rebelião contra Deus traz sérias consequências. Depois disso, Deus mandou que Arão colocasse o seu incensário como um lembrete de que ele havia escolhido Moisés e Arão para liderar. A história de Corá mostrou a todos que Deus é justo e que devemos obedecer às suas escolhas. Caim e Abel. A primeira família e o primeiro conflito. Depois que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, eles começaram uma nova vida e formaram uma família. Adão e Eva tiveram 2 filhos: Caim, o irmão mais velho, e Abel, o irmão mais novo. Os 2 irmãos cresceram em um mundo cheio de natureza, cada um descobrindo suas próprias paixões e habilidades. Caim gostava muito de plantar e cuidar das plantas. Ele passou dias inteiros cultivando frutas e vegetais, dedicando-se para ver tudo crescer. Abel, por outro lado, tinha um carinho especial pelos animais. Ele era cuidadoso com cada ovelhinha, guiando-os pelos campos e garantindo que estivessem saudáveis. Um dia, Caim e Abel decidiram fazer algo especial. Queriam oferecer um presente para Deus, para agradecer a ele por tudo o que tinham. Caim, animado, pegou algumas frutas e vegetais que tinha colhido. Mas ele não escolheu os melhores, apenas escolheu o que encontrou rapidamente. Abel, por sua vez, escolheu com carinho o melhor cordeiro do seu rebanho, aquele que ele cuidava com amor, para oferecer a Deus. Quando Deus olhou para os presentes, ficou muito feliz com o que Abel ofereceu, pois ele entregou o melhor que tinha, de coração aberto e cheio de amor. Deus viu que o presente de Abel tinha sido escolhido com muito carinho, e isso o deixou feliz. Já o presente de Caim, que foi feito sem o mesmo cuidado e amor, não encheu a mesma alegria em Deus, pois ele sabe quando nossos corações estão realmente envolvidos. Caim notou que Deus ficou mais feliz com o presente de Abel, e isso o deixou triste e com ciúmes. Ele começou a sentir um aperto no coração e não conseguiu parar de pensar nisso. Ao conversar com Abel ou com Deus sobre seus sentimentos, Caim deixou que a tristeza e o ciúme crescessem dentro dele. Certo dia,
Enquanto os dois irmãos estavam no campo, Caim se sentiu tão triste e confuso que acabou tomando uma decisão errada. Ele deixou que sua raiva o dominasse e acabou machucando Abel, o que trouxe uma grande tristeza. Quando Deus percebeu o que havia acontecido, ele chamou por Caim e perguntou: "Onde está o seu irmão, Abel?" Caim, assustado, respondeu: "Eu não sei, Senhor. Não sou responsável por ele." Deus, que vê tudo e conhece todos os corações, sabia da verdade e ficou muito triste pelo que havia acontecido. Ele explicou a Caim que, por ter deixado a raiva e o ciúme dominando seu coração, sua vida ficaria mais difícil. Agora, Caim teria que enfrentar desafios no campo e viver longe de sua família. Ao longo do tempo, Caim entendeu que o ciúme e a raiva não traziam nada de bom. Ele aprendeu que, se tivesse conversado com Deus sobre seus sentimentos, poderia ter encontrado uma solução diferente. A história de Caim e Abel nos ensina que, quando cuidamos bem do nosso coração e compartilhamos nossos sentimentos com aqueles que nos amamos, evitamos grandes tristezas e encontramos paz. A arca é capturada. O poder de Deus se manifesta. Houve um tempo em que os israelitas estavam em guerra contra os filisteus, um povo muito poderoso. Durante uma batalha, os israelitas sofreram uma grande derrota. Pensando que poderiam vencer com a ajuda de um símbolo sagrado, decidiram levar a Arca da Aliança para o campo de batalha. A arca era um objeto muito especial, que representava a presença de Deus entre o povo. Porém, os israelitas esqueceram que a verdadeira força não estava na arca, mas na sua obediência e fé em Deus. Mesmo com a arca no campo de batalha, os israelitas perderam novamente, e os filisteus capturaram a arca. Foi um momento de grande tristeza para Israel. Eles se perguntaram como algo tão sagrado poderia ter sido levado por seus inimigos. Os filisteus, por sua vez, levaram a arca até o templo do deus deles, Dagon, como um troféu de guerra. Colocaram a arca ao lado da estátua de Dagon. Mas na manhã seguinte, encontraram a estátua caída no chão, como se estivesse se curvando diante da arca. Assustados, levantaram a estátua e voltaram à rotina. Mas no dia seguinte, encontraram Dagon novamente no chão, desta vez com a cabeça e as mãos quebradas. Ficou claro que o Deus de Israel era mais poderoso que o Deus deles. Além disso, Deus enviou pragas para mostrar seu poder. Muitos filisteus começaram a sofrer com tumores dolorosos e uma infestação de ratos tomou conta das cidades. O sofrimento foi tão grande que eles decidiram mover a arca para outra cidade filisteia. Porém, onde quer que a arca fosse, as mesmas pragas seguiam. Os filisteus começaram a ter medo da arca e perceberam que não poderiam mantê-la. Desesperados, os líderes filisteus decidiram devolver a arca ao povo de Israel. Colocaram a arca em uma carroça, puxada por bois, e como oferta, enviaram ouro em forma de tumores e ratos para reconhecer o poder de Deus. Sem ninguém para guiar os bois, a carroça foi direto para o território israelita, parando na cidade de Bet-Semes. O povo de Israel ficou cheio de alegria ao receber a arca de volta. Essa história mostrou a todos que Deus é poderoso e que sua presença deve ser respeitada. Os israelitas aprenderam que a vitória vem da obediência e da confiança em Deus, não de símbolos sagrados usados de forma errada. A conquista de Jericó, a fé que derruba muros. Depois de atravessar o Rio Jordão, o povo de Israel chegou perto de Jericó, uma cidade muito bem protegida por altos muros. Josué, o líder do povo, sabia que aquela cidade era um grande desafio, mas também sabia que Deus estava com eles. Enquanto o povo se perguntava como poderia vencer, Deus deu uma mensagem especial a Josué. Eu entreguei Jericó nas suas mãos, mas vocês devem seguir o meu plano. O plano era diferente de qualquer batalha que o povo já tinha visto. Deus disse: durante 6 dias, vocês devem marchar ao redor da cidade uma vez por dia, em silêncio. Apenas os sacerdotes tocarão as trombetas. No 7º dia, vocês marcharam 7 vezes ao redor da cidade, e no final, todos gritaram bem alto. Então, os muros cairão. Josué confiou no plano de Deus e explicou tudo ao povo. Embora o plano pareça estranho, todos decidiram obedecer. Durante 6 dias, o povo marchou em silêncio ao redor de Jericó, enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas. As pessoas que viviam dentro de Jericó olharam pela muralha e não entenderam o que os israelenses estavam fazendo. No 7º dia, logo cedo, o povo se preparou para marchar.
Desta vez, eles deram 7 voltas ao redor da cidade. As trombetas soavam, e o povo seguia em silêncio, concentrado e confiante de que Deus faria algo grandioso. Quando terminaram a 7ª volta, Josué deu a ordem: agora gritem com toda a força. O povo se reuniu bem alto, e algo incrível aconteceu. Os muros de Jericó tremeram e desmoronaram completamente. O povo de Israel entrou na cidade e a conquistou, exatamente como Deus havia prometido. Foi uma vitória que mostrou a todos que a fé e a conformidade a Deus podem fazer coisas extraordinárias. Depois da conquista, Josué pediu ao povo que guardasse esse momento no coração como um lembrete do poder de Deus. Eles aprenderam que não era pela força deles, mas pela fé em Deus que os muros caíram. Essa vitória foi o início de muitas conquistas na Terra Prometida. Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês de uma Bíblia incrível que o meu tio Marcos Trajano fez. É uma Bíblia de capa maleável e além de contar um pouco da história dele aqui dentro. Ei, gente, sério, comprem, porque é incrível, a linguagem é ótima de entender. Eu até leio pra minha irmã, que tem 5 anos, e ela entende, então, tipo assim, é outro nível. Porque eu tenho um problema que quando eu vou ler as Bíblias eu não consigo entender direito por causa da linguagem antiga. Mas essa Bíblia, ela é uma linguagem, não é que seja atualizada, mas é uma linguagem que a gente pode entender e é muito bom pra mim. Eu acho que se tiver outros adolescentes ou até adultos mesmo que tenham esse mesmo problema, essa Bíblia vai ser o melhor livro e para vocês investirem. Além de ter histórias incríveis da palavra do Senhor que vai ajudar a acrescentar no nosso conhecimento, é uma linguagem clara e objetiva. A história de Acã, o erro e o arrependimento. Depois da incrível vitória sobre Jericó, Deus deu uma ordem clara ao povo de Israel. Tudo o que há em Jericó deve ser consagrado a mim. Não guardem nada para si. Essa orientação teve um propósito especial: mostrar que a vitória vem de Deus e não das forças humanas, e que tudo deveria ser dedicado a Ele em sinal de obediência e gratidão. Enquanto a maioria do povo obedeceu, um homem chamado Acã tomou uma decisão errada. Durante a batalha, ele encontrou objetos valiosos, uma capa bonita, algumas moedas de prata e uma barra de ouro. Em vez de resistir à tentativa, Acã pegou os itens e os escondeu em sua tenda, acreditando que ninguém perceberia o que ele tinha feito. Mas Acã esqueceu que Deus vê tudo, mesmo o que tentamos esconder. Logo depois, Israel iniciou outra batalha, dessa vez contra a cidade de Ai. Embora fosse uma cidade menor e mais fácil de conquistar, o exército de Israel foi derrotado. Soldados ficaram feridos, outros desanimados, e o povo começou a se perguntar o que havia acontecido. Josué, confuso e preocupado, orou a Deus pedindo orientação. Foi então que Deus revelou: há pecado no acampamento. Alguém desobedeceu e tomou o que era consagrado a mim. Josué, seguindo a orientação de Deus, reuniu todo o povo. Eles realizaram uma busca cuidadosa para descobrir quem havia desobedecido. Quando chegou a vez de Acã, ele não conseguiu mais esconder o que tinha feito. Pequei contra Deus, vi os objetos, desejei e os peguei. Estão escondidos na minha tenda. Josué enviou homens à tenda de Acã, e lá estavam os itens, enterrados exatamente como ele havia confessado. O povo ficou triste ao perceber que a desobediência de Acã não tinha afetado apenas ele, mas todo o grupo. Deus mostrou que o pecado precisa ser tratado com seriedade e que esconder erros traz consequências. Acã foi severamente punida, mas sua história se tornou um aprendizado importante para todos. O povo aprendeu que obedecer a Deus é essencial e que, sinceramente, é o caminho para restaurar o relacionamento com Ele. Após resolverem o problema, o povo voltou a confiar em Deus e com suas instruções com dedicação. A história de Acã ficou como um lembrete para todo o povo de Israel. Deus deseja um coração obediente e sincero. Mesmo quando erramos, Ele quer que confessemos e voltemos ao caminho certo. Assim, o povo de Israel continua sua jornada, mais unido e fortalecido pela lição aprendida. A morte de Saul, o fim do primeiro rei. Saul foi o primeiro rei de Israel escolhido por Deus para liderar o povo. No início, ele foi um rei corajoso e confiante em Deus, mas ao longo do tempo, Saul começou a tomar decisões erradas. Ele desobedeceu a Deus em várias situações
e isso fez com que o Senhor decidisse retirar dele o trono. Com o passar dos anos, Saul se tornou um homem inseguro e atormentado. Ele tinha medo de perder o poder e via Davi como uma ameaça, mesmo sabendo que Davi era leal. As batalhas contra os filisteus, os inimigos de Israel, continuaram, e Saul sentiu que Deus já não estava mais com ele. A última batalha de Saul aconteceu no Monte Gilboa. Os filisteus atacaram com força e os soldados de Israel voltaram a recuar. Os filhos de Saul, incluindo Jonatas, morreram na batalha, deixando o rei ainda mais desesperado. Ele lutou bravamente, mas acabou sendo gravemente ferido pelos arqueiros inimigos. Sabendo que não conseguiria sobreviver e temendo ser capturado pelos filisteus, Saul tomou uma decisão trágica. Ele pediu ao seu escudeiro que tirasse sua vida, mas o escudeiro, com medo, não fez. Então Saul se jogou sobre sua própria espada. Quando os filisteus resgataram o corpo de Saul e de seus filhos, eles tomaram suas armas e os expuseram em público como um troféu de vitória. Foi um momento triste para o povo de Israel, que perdeu seu rei e muitos soldados. Mas um grupo corajoso de israelitas de Jabes de Gileade recuperou os corpos de Saul e de seus filhos para enterrá-los com honra. A morte de Saul marcou o fim de uma era. Seu reinado começou com grandes promessas, mas escolhas erradas e o afastamento de Deus levou a um fim trágico. No entanto, essa história nos lembra da importância de seguir a Deus com humildade e fidelidade, pois Ele sempre nos guia para o melhor caminho. A tenda do encontro. Deus mora com seu povo. Depois que o povo de Israel foi libertado do Egito e começou sua longa caminhada pelo deserto, Deus cuidava deles em tudo. Enviava o maná para alimentar as famílias, protegia-os do calor com a nuvem durante o dia e iluminava o caminho com fogo à noite. Mas havia algo ainda mais especial. Deus queria mostrar ao povo que ele sempre estaria presente com eles. Por isso, Deus pediu a Moisés para construir um lugar muito especial, chamado Tenda do Encontro. Deus disse a Moisés: "Construa uma tenda para que o meu povo saiba que eu estou com eles e que podem me adorar." Moisés ficou feliz com essa missão e seguiu todas as instruções de Deus, cuidando de cada detalhe. A tenda era grande e linda. Ela tinha paredes feitas de tecidos fortes e coloridos, cobertos por pele de animais para proteger do sol e da chuva. Dentro da tenda, havia um espaço chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. A arca era como um baú dourado muito bonito, feito de madeira e coberto de ouro. Dentro dela, Moisés colocou as tábuas com os 10 mandamentos que Deus havia dado no Monte Sinai. Ao redor da tenda, o povo de Israel armava suas próprias tendas. Todos sabiam que aquele era um lugar especial, onde Deus se encontrava com o seu povo. Quando uma nuvem descia e cobria a tenda do encontro, isso significava que Deus estava ali. Naquele momento, todos paravam o que estavam fazendo para adorar a Deus, agradecer e ouvir suas instruções. Moisés entrava na tenda para conversar com Deus. Ele ouvia a voz do Senhor e saía para contar ao povo tudo o que Deus queria que eles soubessem. A tenda do encontro era um símbolo do amor e cuidado de Deus. Mesmo no deserto, onde tudo parecia difícil, Deus mostrava que nunca abandonaria o seu povo. A história da tenda do encontro nos ensina que Deus quer estar perto de nós todos os dias. Hoje, não precisamos mais de uma tenda especial, porque Deus mora dentro do nosso coração. Podemos falar com Ele a qualquer momento, em qualquer lugar, porque Ele está sempre conosco. Adão e Eva, o jardim e a primeira escolha. Era uma vez um jardim chamado Éden. Era um lugar tão bonito que parecia um sonho. As árvores eram enormes, cheias de frutas suculentas, e as flores tinham cores que brilhavam como o sol. Deus criou esse lugar com muito amor e, para cuidar dele, Ele criou Adão e Eva. Adão e Eva eram felizes no jardim. Eles podiam brincar com os animais, nadar nos rios e comer as frutas mais deliciosas que você pode imaginar. Deus sempre vinha conversar com eles, e era como se fossem grandes amigos. Eles estavam rodeados de beleza e paz, e tudo parecia perfeito. Mas Deus deu a Adão e Eva um aviso importante. Ele disse: "Vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, mas tem uma árvore especial que está no meio do jardim. Essa árvore é diferente, vocês não podem comer dela. Se fizerem isso, vão se sentir tristes e confusos.
Adão e Eva ouviram e concordaram, felizes por poder aproveitar tudo o que o jardim oferecia. Um dia, enquanto passeavam pelo jardim, apareceu uma serpente muito esperta. Ela se aproximou de Eva e começou a conversar com ela. "Por que você não come daquela árvore especial?" perguntou a serpente. Eva olhou para a árvore e a fruta parecia tão bonita e brilhante. A serpente continuou: "Sabe, Deus disse para não comer, mas se você comer, vai se tornar tão sábia quanto ele." Eva ficou pensativa e, sem perceber, pegou a fruta e deu uma mordida. E não só ela, Adão também comeu. Mas assim que comeram, algo estranho aconteceu. Eles sentiram uma tristeza que nunca tinham sentido antes. Sabiam que tinham desobedecido ao que Deus tinha falado. Com medo, eles tentaram se esconder entre as árvores do jardim. Deus, que sempre os visitava, chamou por eles. "Adão, Eva, onde vocês estão?" Eles estavam com vergonha de aparecer, mas sabiam que precisavam falar com ele. Quando finalmente apareceram, Deus disse: "Vocês comeram da árvore que eu disse para não comer, não foi?" Adão e Eva, tristes, concordaram. Então Deus explicou que, porque eles desobedeceram, não poderiam mais ficar no jardim. Eles teriam que sair e viver no mundo, cuidando das plantas, dos animais, mas sem aquele lugar tão especial. Deus, mesmo triste, ainda amava muito Adão e Eva e prometeu que sempre cuidaria deles. Adão e Eva saíram do jardim, prontos para enfrentar o mundo novo que os esperava. Eles aprenderam uma lição importante: sempre confiar e seguir o que Deus fala, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Boa noite, meus queridos. Passando aqui para recomendar um livro, Histórias Impactantes da Bíblia, Lições de Fé e Coragem, escrito por Marcos Trajano, meu pai. Galera, realmente um livro excelente, tem lições ótimas para usar no dia a dia, para evoluir como pessoa. Recomendo muito e boa leitura, pessoal, boa leitura. As serpentes de bronze, cura pela fé. Enquanto caminhavam pelo deserto em direção à terra prometida, o povo de Israel começou a ficar cansado e impaciente. Eles reclamaram de tudo, do calor, da falta de comida variada e até da caminhada. Apesar de Deus ter cuidado deles enviando o maná todos os dias e trazendo água em momentos de necessidade, muitos disseram: "Por que saímos do Egito? Aqui só temos dificuldades." Essas palavras eram de ingratidão, pois se esqueciam de tudo o que Deus já havia feito por eles. Deus ficou muito triste ao ouvir as reclamações do povo, porque Ele os amava e cuidava deles com todo cuidado. Então, para ensinar ao povo uma lição importante, algo inesperado aconteceu. Serpentes venenosas apareceram no acampamento e chegaram a picar as pessoas. Foi um momento de grande medo e tristeza. O povo de Israel logo percebeu que tinha errado ao reclamar e desobedecer a Deus. Arrependidos, foram até Moisés e disseram: "Pecamos ao falar contra Deus e contra você. Por favor, ore a Deus para que ele tire essas serpentes daqui." Moisés atendeu o pedido do povo e orou com sinceridade, pedindo a ajuda de Deus. Deus respondeu com uma solução especial e cheia de significado. "Faça uma serpente de bronze e coloque-a num poste alto. Quem for picado e olhar para a serpente será curado." Moisés obedeceu e fez exatamente como Deus tentou. Ele criou uma serpente de bronze e a colocou em um posto no centro do acampamento, de forma que todos pudessem vê-la. Quando alguém era picado por uma serpente, bastava olhar para a serpente de bronze com fé e imediatamente ficava curado. O povo aprendeu que a cura não vinha do objeto em si, mas da obediência ao que Deus havia mandado. Essa história foi um marco importante na jornada do povo de Israel. Eles entenderam que Deus os amava e estava disposto a perdoar, mas também que a obediência e a gratidão eram fundamentais. A serpente de bronze tornou-se um símbolo de fé, mostrando que, mesmo em momentos difíceis, Deus está sempre pronto para salvar e guiar o seu povo. Assim como Deus deu uma solução para o povo no deserto, Ele também nos ensina a confiar nele em todos os momentos. Davi foge de Saul. Confiança em Deus no perigo. Davi era conhecido como o jovem corajoso que derrotou o gigante Golias. Mas ele também era um músico talentoso que tocava harpa para o rei Saul. No entanto, o coração de Saul foi tomado por ciúme. Ele via como o povo admirava Davi e começou a temer que ele tomasse o trono.
Esse ciúme cresceu tanto que Saul decidiu tirar a vida de Davi. Certa vez, enquanto Davi tocava sua harpa no palácio, Saul, tomado pela raiva, lançou uma lança contra ele. Davi conseguiu desviar e escapar para salvar sua vida. Ele sabia que não poderia mais ficar perto de Saul, então começou uma jornada de fuga, sempre confiando que Deus estava ao seu lado. Davi buscou refúgio em vários lugares. Numa noite, ele foi ajudado por Jonatas, seu amigo leal e filho de Saul. Jonatas avisou a Davi sobre os planos de seu pai e fez um pacto com ele. Se eu tiver que meu pai está mesmo decidido a te fazer mal, eu te avisarei. Vá em paz, pois o Senhor está entre nós para sempre. Mesmo com a ajuda de Jonatas, Davi precisou fugir para as montanhas e cavernas. Ele e seus homens viveram como refugiados, escondendo-se em lugares como a caverna de Adulão. Apesar do perigo, Davi não perdeu sua fé. Ele escreveu salmos, orando e pedindo a proteção de Deus, mas também agradecendo pelo cuidado que recebia a cada dia. Em um dos momentos mais emocionantes de sua fuga, Davi teve a chance de ferir Saul. Saul entrou em uma caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos ali. Os homens de Davi sussurraram: "Este é o momento que Deus lhe deu para derrotar Saul." Mas Davi respondeu: "Eu nunca levantei minha mão contra o ungido do Senhor." Ao atacar Saul, Davi cortou um pedaço de sua capa para provar que poderia tê-lo machucado, mas escolheu não o fazer. Depois que Saul saiu da caverna, Davi o chamou e mostrou o pedaço da capa, dizendo: "Veja, meu rei, eu poderia ter te ferido, mas não fiz. Eu não sou uma ameaça para você. Que o Senhor julgue entre nós e me livre da sua perseguição." Saul ficou tão tocado pelas palavras de Davi que chorou e destacou a segurança do jovem. Davi continuou a fugir por algum tempo, mas sempre confiando que Deus tinha um plano para sua vida. Ele sabia que Deus era seu protetor e que no tempo certo cumpriria suas promessas. José, na casa de Potifar. Depois de ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, José foi levado para o Egito. Ele sentiu saudades de sua casa, do pai Jacó e da vida tranquila que tinha antes. Mas mesmo em um lugar tão distante e enfrentando tanta dificuldade, José sabia que Deus estava com ele. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial muito importante, capitão da guarda do faraó. Potifar percebeu que José era diferente dos outros servos. Ele era honesto, trabalhador e sempre fazia tudo com dedicação. Além disso, parecia que tudo o que José tocava prosperava. Isso acontecia porque Deus abençoava José em tudo o que ele fazia. Com o tempo, Potifar confiou tanto a José que o colocou como responsável por toda a sua casa e seus bens. José cuidava de tudo, organizava as tarefas, cuidava dos servos e garantia que tudo funcionasse bem. Potifar não precisa se preocupar com nada, pois sabia que José era fiel e fazia seu trabalho com excelência. Mas nem tudo era fácil na vida de José. A esposa de Potifar começou a prestar atenção nele e tentou fazer com que ele agisse de maneira errada. José, que sempre quis agradar a Deus, decidiu e disse: "Não posso fazer isso. Meu senhor confia em mim e eu jamais faria algo contra ele. Além disso, seria um pecado contra Deus." José sabia que obedecer a Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. A esposa de Potifar, no entanto, ficou furiosa porque José não fez o que ela queria. Então ela mentiu para Potifar, dizendo que José havia feito algo errado. Mesmo sem ter culpa, José foi acusado injustamente e acabou sendo enviado para a prisão. Era um momento muito difícil, mas José continuava confiando que Deus estava ao seu lado. Mesmo na prisão, José não perdeu a esperança. Ele sabia que Deus tinha um plano para a sua vida. Mesmo que naquele momento tudo parecesse difícil, ele continuou a fazer o que era certo, mesmo em situações injustas. Deus estava cuidando de José, preparando-o para algo muito maior do que ele poderia imaginar. A grande aventura de Noé e a arca flutuante. Há muito tempo, Deus olhou para o mundo e ficou triste porque as pessoas tinham se esquecido de fazer o que era bom. Mas havia um homem que era diferente. Ele era bondoso, justo e ouvia a voz de Deus. Esse homem era Noé. Deus então falou com ele: "Noé, vou mandar uma grande chuva, mas quero que você construa uma arca enorme para salvar sua família e os animais." Noé ficou surpreso, mas confiou em Deus e começou a trabalhar.
Ele e sua família martelaram, serraram e construíram uma arca grandona feita de madeira bem forte. Eles ajudaram Noé a construir a arca. Depois de muito tempo de trabalho duro, a arca estava pronta. E aí veio a parte mais divertida. Deus enviou os animais, 2 a 2, para dentro da arca. Havia elefantes com suas trombas longas, coelhinhos fofinhos, girafas com colares enormes e até passarinhos coloridos, que voavam para dentro do barco. Quando todos estavam a bordo, Deus fechou a porta da arca e começou a chover. Primeiro, uma chuvinha fina. Plique, plique, plique. Mas depois a chuva foi ficando cada vez mais forte. Durante 40 dias e 40 noites, choveu sem parar. Toda a terra ficou coberta de água, mas a arca de Noé flutuou com segurança no meio daquele imenso oceano. Finalmente, um dia, a chuva parou. A arca navegou por mais um tempo, até que Noé viu algo maravilhoso. Uma pombinha trouxe uma folha verde no bico. Isso significava que as águas estavam baixando e a terra estava seca novamente. Deus fez uma promessa a Noé: nunca mais vou mandar uma enchente como essa. E para mostrar sua promessa, Deus colocou no céu o primeiro arco-íris. Noé e sua família olharam para o arco-íris com gratidão, felizes por Deus ter cuidado deles e de todos os animais. Pai e mãe, compre esse livro para os seus filhos e para vocês, para ele aprender mais coisas de Jesus e mais palavras de Jesus. No Marco e Trajanos. O chamado de Samuel. Deus fala com um menino. Samuel era um menino muito especial. Desde pequeno, ele foi dedicado ao serviço de Deus por sua mãe, Ana, em gratidão pela resposta às suas orações. Samuel vivia no templo sob os cuidados do sacerdote Eli, onde aprendeu a servir a Deus. Ele ajudava em várias tarefas, como manter as lâmpadas acesas e cuidar das coisas sagradas. Samuel era obediente e fiel em tudo o que fazia, mesmo sendo ainda muito jovem. Certa noite, enquanto dormia em seu quarto no templo, Samuel ouviu uma voz chamando: "Samuel, Samuel!" Ele acordou assustado, pensando que Eli precisava de algo. Samuel caminhou até o sacerdote e disse: "Aqui estou. O senhor me chamou?" Mas Eli respondeu: "Eu não chamei. Volte a dormir." Samuel obedeceu e voltou para sua cama. Logo depois, a voz o chamou novamente: "Samuel, Samuel!" Mais uma vez, ele foi até Eli e disse: "Aqui estou. O senhor me chamou?" Eli, um pouco confuso, respondeu: "Eu não chamei, meu filho. Volte a dormir." Samuel voltou a deitar, mas a mesma voz o chamou pela terceira vez: "Samuel, Samuel." Dessa vez, ele descobriu que era Deus quem estava chamando o menino. Eli então explicou: "Samuel, na próxima vez que você ouvir essa voz, diga: 'Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo.'" Samuel ouviu atentamente e voltou para a cama. Logo, a voz chamou novamente: "Samuel, Samuel." O menino, com coragem e respeito, respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo." Foi nesse momento que Deus começou a falar com Samuel. Ele deu ao menino uma mensagem muito importante sobre o futuro de Israel e sobre Eli e sua família. Mesmo sendo tão jovem, Samuel pegou tudo com atenção e guardou no coração as palavras de Deus. Na manhã seguinte, Eli pediu que Samuel contasse o que Deus havia aqui. Mesmo com um pouco de medo, Samuel contou tudo com sinceridade. Eli entendeu que Deus estava falando e aceitou as palavras com humildade. A partir daquele dia, Samuel continuou ouvindo e servindo a Deus. Ele cresceu, se tornou um grande líder e profeta de Israel, sendo usado por Deus para guiar o povo em momentos importantes. A história de Samuel nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente da idade, para fazer grandes coisas. O fim de Sansão, redenção e coragem final. Sansão era conhecido por sua força incrível, um presente de Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus. No entanto, ao longo da sua vida, Sansão tomou decisões impulsivas que o afastaram de Deus. Sua última escolha errada foi confiar em Dalila, que o traiu ao revelar o segredo de sua força, seu cabelo, símbolo da aliança com Deus. Quando seu cabelo foi cortado, Sansão perdeu sua força e foi capturado pelos filisteus. Após ser preso, os filisteus furaram os olhos de Sansão e os obrigaram a trabalhar como escravo.
moendo grãos em uma prisão. Sem sua visão e força, Sansão passou muito tempo refletindo sobre suas escolhas. Ele se arrependeu de ter desobedecido a Deus e descobriu que, mesmo com sua força física, ele era fraco sem a presença de Deus. Durante esse período, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, um sinal de que Deus ainda não havia previsto sua obra na vida dele. Certo dia, os filisteus organizaram uma grande festa para adorar seu deus Dagon e celebrar a captura de Sansão. O templo foi lotado com milhares de pessoas, incluindo os líderes filisteus. Eles decidiram trazer Sansão ao templo para zombar dele, exibindo-o como um troféu de sua vitória. Os risos e gritos dos filisteus ecoavam pelo templo enquanto eles insultavam Sansão e o Deus de Israel. Sansão foi levado ao centro do templo, onde pediu a um jovem que o guiasse até as colunas principais que sustentavam a estrutura. Enquanto ouvia as zombarias, Sansão fez algo que não fazia há muito tempo. Ele orou. Com o coração cheio de simpatia e humildade, ele disse: Senhor, Deus Todo-Poderoso, lembre-se de mim. Dá-me força mais uma vez para que eu possa cumprir o propósito que o Senhor me deu. Com suas mãos posicionadas sobre as colunas, Sansão sentiu a força de Deus voltar. Ele empurrou com toda a sua energia, e o templo desabou sobre todos que estavam dentro, incluindo os líderes filisteus. Nesse ato final de coragem, Sansão sacrificou sua vida para salvar Israel da opressão de seus inimigos. A história de Sansão terminou de forma dramática, mas também poderosa. Mesmo cometendo erros e enfrentando as consequências, Deus usou Sansão para cumprir seu plano. Foi um lembrete de que, quando nos arrependemos e buscamos a Deus, Ele pode nos dar força e propósito mesmo nos momentos mais difíceis. Os espias em Canaã. A coragem de confiar em Deus. Depois de muitos anos caminhando pelo deserto, o povo de Israel finalmente chegou perto da terra prometida, um lugar que Deus havia preparado para eles. Deus disse a Moisés: Envie homens para explorar a terra de Canaã, que eu estou dando ao povo de Israel. Moisés escolheu 12 espias, um homem de cada tribo, para ir até a terra e ver como ela era. Antes de partirem, Moisés deu instruções. Olhem como é a terra, se é boa para plantar e viver. Vejam se o povo que mora lá é forte ou fraco, e tragam alguns frutos de lá para vermos como são. Os espias partiram e passaram 40 dias explorando Canaã. Eles viram que a terra era realmente maravilhosa, cheia de plantas, árvores e frutas grandes e saborosas. Trouxeram até um cacho de uvas tão pesado que precisaram de 2 homens para carregá-lo. Quando voltaram ao acampamento, o povo estava ansioso para ouvir o relatório. 10 dos espias disseram: A terra é boa, mas os povos que vivem lá são fortes demais. As cidades são grandes e protegidas por muros altos. Nunca conseguiremos vencer. Essas palavras deixaram o povo assustado. Eles começaram a reclamar, dizendo: Por que Deus nos trouxe até aqui? Teríamos sido melhores se tivéssemos ficado no Egito. Mas 2 espias, Josué e Calebe, tinham algo diferente a dizer. Com coragem, eles se levantaram e falaram: A terra é maravilhosa, exatamente como Deus prometeu. Os desafios são grandes, mas Deus está conosco. Ele nos dará a vitória se confiarmos nele. Josué e Calebe sabiam que o poder de Deus era maior do que qualquer dificuldade. Apesar do encorajamento de Josué e Calebe, o povo de Israel escolheu acreditar nos 10 espias medrosos. Eles choraram a noite toda e não confiaram que Deus os ajudaria. Por causa dessa falta de fé, Deus disse que o povo teria que andar pelo deserto por mais 40 anos até que uma nova geração crescesse e estivesse pronta para confiar em suas promessas. Somente Josué e Calebe, os 2 espias corajosos, seriam permitidos a entrar na terra prometida. Essa história nos ensina que confiar em Deus é a chave para superar desafios. Mesmo quando as dificuldades parecem grandes, Deus é ainda maior e sempre cumpre suas promessas. Josué e Calebe são exemplos de como a coragem e a fé podem nos levar a grandes vitórias. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Depois de uma longa jornada na arca, finalmente a chuva parou e o céu estava azul e brilhante novamente. Noé e sua família desceram da arca, maravilhados com o mundo novo que os esperava.
tudo estava fresco e cheio de vida, e havia um arco-íris no céu, como um presente especial de Deus. Junto de Noé estavam seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, cada um com seu jeito especial e pronto para ajudar a construir um novo lar. Sem, o mais velho, era calmo e observador. Ele gostava de pensar antes de agir e sempre buscava maneiras de manter a paz entre os irmãos. Cam, o segundo, era curioso e aventureiro, sempre pronto para explorar e descobrir coisas novas. Já Jafé, o caçula, era alegre e gostava de transformar qualquer tarefa em uma brincadeira divertida. Cada um deles tinha algo único e juntos formavam uma ótima equipe. Assim, Noé deu a eles uma grande missão: cuidar da terra, dos animais e trabalhar juntos. Sem ficou encarregado de organizar as tarefas, Cam plantava e cuidava das colheitas, enquanto Jafé tomava conta dos animais, que agora viviam livres e felizes. Eles aprenderam a dividir o trabalho e a valorizar o que cada um sabia fazer de melhor. Mas, como em toda família, às vezes surgiam desentendimentos. Quando discordavam sobre as tarefas, lembravam-se das palavras de Noé: "Vocês são irmãos e precisam se apoiar. Deus nos trouxe até aqui para vivermos em paz e ajudarmos uns aos outros." E assim, voltavam a trabalhar juntos, com respeito e união. Noé os ensinava a importância de cuidar do mundo e das pessoas ao redor. Ele dizia que Deus tinha um plano para cada um deles e que juntos eram mais fortes. Os 3 irmãos aprenderam que, ao respeitarem e apreciarem as qualidades uns dos outros, poderiam superar qualquer desafio. Sempre que terminavam o trabalho, olhavam para o céu e viam o arco-íris, lembrando-se da promessa de Deus e de como era bom estarem unidos. Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês sobre esse livro. O meu tio Marco, como sempre, ele fez. É fácil de entender para vocês. Como minha irmãzinha sempre lê para mim, a linguagem é sempre fácil e divertida para mim entender. Tchau! Ruth e Noemi, uma história de lealdade e fé. Em um tempo difícil em Israel, uma mulher chamada Noemi enfrentava grandes tristezas. Ela e sua família se mudaram para Moabe por causa da fome, mas lá Noemi perdeu o marido e pouco depois seus 2 filhos. Tudo o que restava eram suas noras Ruth e Orfa. Noemi, cansada de tanto sofrimento, decidiu voltar para Belém, sua terra natal, e disse às noras: "Voltem para as casas de suas famílias. Vocês são jovens e podem recomeçar suas vidas." Orfa, com lágrimas, se despediu. Mas Ruth segurou a mão de Noemi e disse: "Não insista para que eu te deixe. Onde você for, eu irei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Tocada pela fidelidade de Ruth, Noemi aceitou que ela a acompanhasse. De volta a Belém, as 2 chegaram em um momento de colheita. Noemi estava triste e sem esperança, mas Ruth decidiu trabalhar para sustentá-las. Ela foi para um campo colher as espigas que sobravam, como era permitida aos pobres. Por acaso, ela escolheu o campo de Boaz, um homem bondoso e parente de Noemi. Boaz logo notou a dedicação de Ruth e disse aos trabalhadores sobre ela. Quando soube de sua lealdade a Noemi, ficou decidido a protegê-la. Ele disse a Ruth: "Fique nos meus campos. Eu já avisei aos meus trabalhadores para não incomodarem você. Beba da água que eles tirarem para você." Ruth ficou emocionada com tamanha gentileza e agradeceu. "Por que o senhor é tão bom comigo, sendo eu uma estrangeira?" Com o passar do tempo, Boaz continuou cuidando de Ruth e garantindo que ela e Noemi precisassem de comida suficiente. Noemi viu a espera de Boaz e explicou a Ruth que ele era um remidor, alguém que, segundo a tradição, poderia proteger a família. Com sabedoria, Noemi orientou Ruth a pedir que Boaz assumisse essa responsabilidade. Ruth seguiu o plano. Durante a noite, ela foi até Boaz e disse: "Estenda a sua capa sobre mim, pois o Senhor é nosso remidor." Boaz ficou honrado e prometeu cuidar de Ruth e Noemi. Ele disse: "Tudo o que você pediu, eu farei." No dia seguinte, Boaz cumpriu sua promessa, garantindo o direito de se casar com Ruth. Logo depois, Ruth e Boaz se casaram, e Deus os abençoou com um filho chamado Obed, que se tornou o avô do rei Davi. A história de Ruth e Boaz não foi apenas sobre amor e fidelidade, mas também sobre como Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Ruth, uma estrangeira, tornou-se parte da linhagem de Salvador,
mostrando que Deus tem um plano para todos. Sansão, a fraqueza que mudou tudo. Há muito tempo, o povo de Israel enfrentou grandes dificuldades. Eles estavam sob o domínio dos filisteus, um povo muito forte e poderoso. Então, Deus decidiu levantar alguém especial para ajudar os israelitas. Um bebê que seria consagrado a ele desde o nascimento. Esse bebê foi Sansão. Antes mesmo de Sansão nascer, Deus enviou um anjo para falar com sua mãe. O anjo disse: "Você terá um filho, e ele será um nazireu consagrado a Deus. Ele não deverá cortar o cabelo, porque sua força virá disso. Ele será usado por Deus para começar a libertar Israel dos filisteus." Assim, Sansão cresceu sabendo que tinha uma missão especial e que sua força vinha de Deus. Sansão era realmente muito forte. Ele poderia enfrentar leões, derrubar portas de cidades e vencer muitos homens em batalhas. Sua força era algo impressionante, mas Sansão também tinha fraquezas. Ele nem sempre fez o que era certo e muitas vezes tomou decisões baseadas em seus desejos, esquecendo-se da missão que Deus lhe havia dado. Uma de suas maiores fraquezas era sua relação com as filisteias, as mulheres do povo inimigo. Ele se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia, que foi usada pelos líderes de seu povo para descobrir o segredo da força de Sansão. Eles ofereceram dinheiro a Dalila para que ela o enganasse. Dalila perguntou a Sansão várias vezes: "De onde vem sua força?" No início, Sansão brincou com ela, dizendo coisas que não eram verdade. Mas Dalila insistiu tanto que, um dia, Sansão revelou seu segredo. "Minha força vem de Deus e ele me deu um voto. Se meu cabelo for cortado, eu perderei minha força." Dalila aproveitou a oportunidade e, enquanto Sansão dormia, cortou seu cabelo. Quando ele acordou, não sabia que sua força havia desaparecido. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos e o colocaram para trabalhar como escravo, girando uma grande roda em uma prisão. Foi um momento de grande tristeza para Sansão. Ele viu que tinha falhado com Deus e com sua missão. Sansão, agora mais humilde, orou a Deus: "Senhor, lembre-se de mim mais uma vez. Dê-me força para cumprir minha missão." Deus ouviu a oração de Sansão. Durante uma grande festa dos filisteus, Sansão, já com os cabelos crescendo novamente, foi levado ao templo, onde estavam todos os líderes inimigos. Ele pediu para ser colocado entre as colunas que sustentavam o templo. Com uma última oração, ele usou toda a sua força e empurrou as colunas, derrubando o templo e derrotando os filisteus. Sansão cumpriu sua missão, mas sua história nos lembra que, mesmo sendo fortes, todos temos fraquezas. A verdadeira força vem de confiar e obedecer a Deus. Sansão e o leão, a força que vem de Deus. Houve um tempo em que o povo de Israel sofreu nas mãos dos filisteus. Para ajudar seu povo, Deus escolheu Sansão desde antes de seu nascimento e deu a ele uma força extraordinária. Mas havia uma condição. Sansão deveria seguir regras especiais que mostrassem sua obediência a Deus. Uma dessas regras era nunca cortar o cabelo, pois ele era um símbolo da força que Deus havia lhe dado. Um dia, já adulto, Sansão estava caminhando para a cidade de Tina quando algo assustador aconteceu. De repente, um leão feroz saltou em seu caminho, rugindo alto e mostrando suas enormes garras. Qualquer outra pessoa teria fugido com medo, mas Sansão sabia que Deus estava com ele. Ele sentiu a força de Deus dentro de si e derrotou o leão com as próprias mãos, sem usar nenhuma arma. Ele sabia que não era apenas sua força, mas o poder de Deus que o ajudou a vencer o leão. Depois disso, Sansão seguiu seu caminho, mas não contou a ninguém sobre o que havia acontecido. Ele entendeu que sua força era um presente especial de Deus e que deveria ser usada para proteger o povo de Israel. Algum tempo depois, Sansão voltou pelo mesmo caminho e decidiu ver o lugar onde ele enfrentou o leão. Para sua surpresa, encontrou um enxame de abelhas ao lado do corpo do leão e um pouco de mel. Ele pegou o mel e começou a sentir-se renovado. Sansão viu que até nos desafios Deus pode trazer coisas boas. Essa história mostrou a Sansão que sua força vinha de Deus e que ele poderia confiar nele para enfrentar qualquer desafio. Mas também foi um lembrete de que Sansão deveria ser fiel às regras que Deus havia previsto, pois sua força era um símbolo do cuidado e da missão que Deus tinha para ele.
Sansão continuou sua jornada, sabendo que Deus estava com ele em cada passo. Ele enfrentou muitos desafios pela frente, mas aquela experiência com o leão foi um marco importante, mostrando que Deus é quem dá força e proteção para vencer as batalhas. Sara e a risada da promessa. Abraão e Sara eram um casal muito fiel a Deus. Eles sempre seguiram suas orientações com dedicação e fé, mesmo quando as situações eram particularmente difíceis. Deixaram sua terra natal e obedeceram ao chamado divino para irem a uma nova terra que Deus lhes mostraria. A jornada foi cheia de desafios, mas Abraão e Sara nunca deixaram de confiar nas promessas de Deus, acreditando que ele tinha grandes planos para suas vidas. No entanto, havia algo que deixava Sara com um aperto no coração. Ela e Abraão não tinham filhos, e a promessa de uma grande descendência parecia cada vez mais distante, pois ambos já eram muito idosos. Um dia, enquanto Abraão descansava à entrada de sua tenda, avistou 3 homens se aproximando. Abraão soube que eram visitantes especiais enviados por Deus e imediatamente foi recebê-los com hospitalidade. Ele se apressou em preparar comida e água, convidando-os a descansar à sombra de uma árvore. Abraão sentiu que aqueles visitantes traziam uma mensagem especial. Durante uma conversa, um dos visitantes declarou algo extraordinário. Daqui a 1 ano, sua esposa, Sara, terá um filho. As palavras ecoaram no silêncio do deserto, cheias de significado. Sara, que estava dentro da tenda, começou a conversar e ficou surpresa. Para ela parecia impossível que algo assim pudesse acontecer. Será que eu, já tão velha, vou mesmo ter a alegria de ser mãe? Pensou ela. Sem perceber, soltou uma risadinha discreta, achando uma ideia tão inspiradora quanto engraçada. Deus, que conhece até os pensamentos mais secretos, disse a Abraão: Por que Sara riu? Será que existe algo impossível para Deus? Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Sara. Ela refletiu e compreendeu que mesmo quando algo parecia impossível para os homens, Deus tinha poder para realizar milagres e cumprir suas promessas. Algum tempo depois, Sara começou a perceber mudanças em seu corpo, e a promessa de Deus parecia estar se realizando. Sua tristeza deu lugar à esperança, e ela entendeu que o tempo de Deus é perfeito. Abraão e Sara aprenderam que as palavras de Deus nunca falham, e que, com fé, até o impossível pode acontecer. Tá vendo esse livro? Marcos Trajano. Histórias impactantes da Bíblia. Lições de fé e coragem. Aconselho você a comprar para o seu filho. Vai mudar muito a vida dele.